Levítico, capítulo de número 11. Livro de Levítico, capítulo de número 11. Nós entramos hoje na terceira sessão do livro de Levítico, e ela começa no capítulo 11, vai até o capítulo 16, precisamente, tratando da questão de como os israelitas, principalmente os sacerdotes, eles deveriam lidar com a impureza. Ele vai falar sobre como os sacerdotes deveriam proceder, mas também como os israelitas em geral, sendo adoradores, deveriam fazer isso. Então, esta é a seção do livro que vai tratar da distinção entre o que é limpo e o que é impuro, dando instruções ao povo de Deus sobre como eles deveriam lidar com essas questões ligadas à impureza. No capítulo de hoje, que é o capítulo de número 11, o que é que nós vamos ver nesta noite? Mandamentos básicos relativos às leis dietéticas que o Senhor deu para Israel. E eu vou fazer a leitura de uma forma que vai melhorar e vai nos ajudar no desenvolvimento do tema nesta noite. Nós vamos ler o capítulo, que é longo, mas eu vou desenvolvê-lo da seguinte maneira, uma vez que ele é confuso e complexo, principalmente para nós, que vivemos no novo pacto e não somos mais regulados por leis dietéticas. E nós podemos fazer isso dividindo em 5 partes, basicamente. Vamos tomar o capítulo 11 e vamos dividi-lo em 5 partes. Primeiro, versículos de 1 a 8. Observem a leitura. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2 e rumina, entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. E o versículo 8, da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, estes vos serão imundos. Então, a primeira parte destas 5 do capítulo 11, vem nos 8 primeiros versículos, onde Moisés recebe ordens de Deus para dar a Israel relativos aos animais terrestres. Os animais terrestres que Israel poderia e não poderia comer. Aqui o Senhor faz uma distinção entre certos animais que vivem na terra e que podem ser comidos e outros que não podem. Por exemplo, o animal poderia ter unhas fendidas, mas se não ruminasse, ele não poderia ser comido. É o exemplo do porco. Normalmente, os cristãos hoje, por uma má compreensão das leis dietéticas da antiga aliança, criminalizam o porco somente. Mas notem, a lebre também não deveria ser comida, o camelo muito menos. Então você vai para a segunda parte agora, veja, versículos 9 a 12. Nos versículos 9 a 12, são dadas as instruções sobre os animais aquáticos, animais que vivem na água e que podem ser comidos ou não. Versos 9 a 12. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. A segunda parte, então, estabelece as instruções sobre quais os animais aquáticos poderiam ser comidos e quais os animais o povo de Israel não poderia comer. Terceira parte, versículos 13 a 23. Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação, a águia, o quebrantoço e a águia marinha,
o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho e a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, um tipo de gafanhoto gigante; o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie; o grilo, segundo a sua espécie; e o gafanhoto, segundo a sua espécie. São 3 tipos, pelo menos, aqui de gafanhotos diferentes. Versículo 23. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros a abominação. Então, o Senhor inclui aqui, entre os animais voadores, não apenas pássaros, mas também insetos. Então, ele vai tratar de criaturas voadoras e, novamente, somos informados de que tipo de criatura voadora não poderia ser comida. Ele vai incluir também um morcego aí nessa situação. Então, mesmo o morcego sendo um mamífero, ele voava, era um animal que voava. Então, o Senhor o inclui entre os animais voadores. E também ele vai falar dos tipos de criatura voadora que poderiam ser comidas. Se você lembra do Novo Testamento, você vai lembrar comigo da história de João, o profeta, João Batista, e ele se alimentava de forma muito simples no deserto de mel e gafanhotos, porque esse tipo de inseto, com as patas traseiras mais altas e que fazia com que ele saltasse, podia ser comido. Então você vai percebendo aí a distinção entre o que Deus estabeleceu como puro e como imundo, o que poderia ser comido e o que não poderia ser comido. Quarto lugar, ou a quarta parte do capítulo 11, versículos 24 a 40. Do que vai tratar? Do que acontece quando você entra em contato com animais impuros ou com carcaças de animais limpos ou impuros. E aí você vai ter uma longa discussão sobre o assunto. Veja, 24 a 40 agora. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2, e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. Imagine a senhora ganhando um conjunto de panelas da Polishop, né, caríssimo, e aí cai um camaleão em cima, já era, tinha que jogar fora, perdeu. Versículo 33, então, diz: e todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer,
quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o 40, quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Então aí você tem a quarta seção do capítulo, que trata do que acontece quando você entra em contato com animais impuros ou com carcaças de animais limpos ou impuros, e uma longa discussão. O Senhor passando as instruções para Moisés transmitir ao povo, primeiramente aos sacerdotes, que deveriam instruir o povo. Versículos 41 a 43, você parece encontrar uma recapitulação do que já havia sido dito antes, que é uma lembrança importante para a gente quando estudamos a palavra de Deus. Nenhuma repetição na palavra de Deus é por acaso. Se Deus reforça alguma coisa, é porque Ele dá importância a isso. Versículo 41. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. A seção final, você tem 5 partes, e o encerramento vai ajudar a gente a entender o capítulo 11. Eu poderia ter começado por ele, mas eu fiz questão de dividir a leitura para nos facilitar a compreensão. Mas se você quisesse entender o capítulo 11, bastaria você ler os versículos 44 a 47. Por quê? Porque estes explicam a razão, a lógica, porque Deus está dando esse complexo sistema alimentar, e essa lógica fundamental é simplesmente a seguinte: Deus é santo, portanto, vocês também devem ser santos. Veja só, versículos 44 a 47. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou o santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Veja como isso é interessante, porque a ideia ou a razão maior porque Deus vai estabelecer uma série de mandamentos para a dieta do povo de Israel é aquela que, por exemplo, Jesus vai lembrar em seu famoso Sermão da Montanha: portanto, sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Eles deveriam ser santos, assim como Javé era santo. Assim como ainda hoje o povo de Deus deve ser santo, porque o Senhor é santo. Agora, esse assunto dietético pode parecer um tanto estranho para nós cristãos, como eu falei, porque a Escritura vai nos dizer que, quanto a esse aspecto da lei de Deus, a lei cerimonial de Deus, nós fomos libertos. Paulo vai falar sobre isso escrevendo aos Gálatas. Na verdade, isso vai suscitar o primeiro concílio em Jerusalém, porque quando ele escreve aos Gálatas, alguns judeus que haviam recebido o Evangelho e estavam percebendo que desde a casa de Cornélio o Evangelho estava alcançando outros povos, e estava exigindo deles que, além da fé em Cristo, eles também cumprissem essas regras dietéticas. Paulo então vai combater, dizendo que não, tudo isso havia se encerrado em Cristo. Novamente, quando você vai para a carta aos Romanos, capítulo 14, Paulo trata sobre essa questão novamente, de que não poderia haver uma tirania do irmão mais fraco, dizendo o que os cristãos agora deveriam comer ou não. E até mesmo nos evangelhos nós vamos notar, ou em Atos dos Apóstolos, como lemos na liturgia hoje, capítulo 10, na nova aliança ou no novo pacto, há uma abolição ou revogação das leis dietéticas, porque Cristo as cumpriu, perfeitamente as cumpriu. Mas, veja,
Às vezes nós temos dificuldades de passar por Levítico capítulo 11, mas nós vivemos em uma época de dietas. Eu poderia falar de várias aqui. A mais famosa hoje é a mediterrânica. Afirma-se que a dieta do Mediterrâneo é extremamente saudável e leve. Mas existe a dieta para combater a hipertensão, existe a flexitariana, que ela é flexível e vegetariana ao mesmo tempo. Existem dietas terapeutas para quem tem problemas de hipertensão arterial. O que nós temos aqui, pura e simplesmente, é uma dieta dada pelo Senhor para o seu povo, com um objetivo. O objetivo não para fins higiênicos ou de saúde, como as dietas em nossos dias, ou pelo menos nós acreditamos que elas sejam assim. Porque, na verdade, muitas dietas têm uma ideia filosófica ou religiosa por trás. Vou provocar vocês. Deus não ensina o crente a ser vegetariano. Mas existem hoje linhas do cristianismo dizendo que o melhor para o crente é ser vegetariano. Deus manda a gente comer carne. Entendem? Nem sempre uma dieta implica dizer tem finalidades de higiene ou de saúde. Às vezes por trás há uma motivação religiosa. Na verdade, nada que o homem faça está isento de uma motivação religiosa por trás. Então muitas pessoas gostam de voltar a estas leis e apresentar fundamentações sobre saúde e higiene. Alguns segmentos religiosos gostam muito disso. E pode haver muita coisa que podemos extrair ou aprender com elas, eu não nego isso, sobre saúde e higiene, mas entenda, não é fundamentalmente por isso que estas leis foram dadas por Deus para o seu povo. Mas a pergunta é, por que o Senhor entregou um conjunto de regras, mandamentos, para que o povo tivesse uma dieta segundo o seu padrão? Fundamentalmente, uma vez que estas leis não estariam relacionadas à saúde, elas estariam ligadas a uma outra questão muito maior. Elas eram de natureza moral e espiritual. Qual era a ideia de Deus? Estabelecer uma diferença entre Israel e Canaã. Guardem isso. O propósito de Deus era que Israel fosse diferente, fosse distinto, separado ou santo das nações e de suas idolatrias, enquanto habitasse na terra de Canaã. E veja, Israel deveria ser totalmente devotado a Deus, mas estava indo para uma terra cheia de gente idólatra. E então, não é curioso que Deus se dirija a Moisés e diga: a primeira coisa que você e o povo deverá fazer é não comer algumas coisas que os seus vizinhos estão acostumados a comer. Veja como isso é importante. Às vezes a gente não pensa nisso, mas reflita comigo o resultado provocado por esse tipo de atitude. Como é que a maioria dos nossos relacionamentos mais profundos ainda hoje é estabelecido? Onde acontece? Em uma mesa. Uma mesa de jantar, por exemplo, ou na mesa do almoço, uma feijoada, uma rabada, um churrasco, uma ceia do Natal ou a festa de final de ano. O fato é, quando nos sentamos em uma mesa, nós comemos e comungamos com aquelas pessoas. Nós temos comunhão com elas. E é aí que se formam as amizades. Percebam? Quando você conhece bem alguém, você passa a recebê-lo em sua casa e você passa a compartilhar com ele a comunhão da sua mesa. O que é que Deus então estava fazendo? No capítulo 11 de Levítico, ele estava dando requisitos dietéticos que tornariam Israel distinto aos olhos de seus vizinhos. De fato, odioso aos olhos de seus vizinhos, tanto no que Israel comesse, como também no que não comesse.
Você percebe quando alguém está de dieta e é chata, né? Essa pessoa. E aí ele vai para determinada festa e tem lá os salgadinhos, e tem o bolo, e tem a Coca-Cola, o refrigerante em geral, e ele, não, eu não vou comer isso. E às vezes ele leva uma marmita, até a balança, para pesar lá, para dizer que ele está comendo diferente. Ele já fica chato. Ele não come com a pessoa. Ele não come com os demais. A ideia basicamente é essa. Você faz isso por motivações claras e por uma ideia clara. Você está de dieta. O Senhor estava fazendo isso para que Israel não se misturasse com Canaã. Por exemplo, o que é que nós descobrimos nesta passagem? Que Deus não diz que para você ser melhor e mais crente, você precisa deixar de comer carne. Porque essa passagem nos ensina que as vacas, por exemplo, seriam perfeitamente adequadas para os israelitas comerem. Eles podiam comer carne, mas comer carne, vejam bem, era odioso para o egípcio, porque os antigos egípcios, assim como os hindus praticantes hoje, dos dias modernos, fazem o que com as vaquinhas? Adoram as vacas. Comer uma vaca, isso é uma blasfêmia. Há uma diferença já estabelecida. Assim, para um judeu, comer carne era algo ofensivo para um egípcio, por exemplo. E assim, irmãos, o Senhor, ao dizer ao judeu que não havia problema em comer carne, o que é que ele estava estabelecendo? Uma barreira entre o judeu e o egípcio. Uma barreira entre o povo de Deus e o povo de Canaã. Por outro lado, quando ele chegasse em Canaã, o que é que iria acontecer? Cheiro de bacon, carne de porco assada, tem coisa mais cheirosa? Imagine a linguicinha ali, e o porco era muito venerado em Canaã e era usado como alimento. O que é que Deus estabelece? Carne de porco seria proibida para o judeu. Ele seria então separado do cananeu pelas suas necessidades dietéticas, mas veja, essa separação faria com que eles fossem diferentes dos egípcios, dos árabes, dos babilônios, das tribos de Canaã. Imagine a grande tentação de querer provar um pouco de uma carne de porco. O que acontece é que as práticas alimentares dos israelitas estabeleceriam então uma distinção, repito, e a verdade estabelecida seria: vocês devem ser separados ou santos, porque eu também sou santo. Então, não foi simplesmente não coma determinada carne ou determinado alimento porque vai fazer mal a você, mas porque eu estou dizendo o que você deve comer e o que você não deve comer. Uma ideia mais simples para a nossa compreensão: se você cria o seu filho desde cedo escolhendo o que ele quer comer, você vai se dar mal. Rodrigo é nutricionista, está ali com um pequeno no braço. Se ele ensinar o seu filhinho a escolher o que quer, no final das contas ele vai perder o controle da situação, porque desde cedo o que é que os pais devem dizer? Coma o que eu estou colocando para você comer. Isso vai criar uma cultura, vai estabelecer uma verdade. Eu como aquilo que os meus pais me dão ou dizem para eu comer. Eu não tenho essa liberdade, pelo menos por enquanto, de escolher o que eu quero. Deus então não estava estabelecendo alimentos que podiam e não podiam, simplesmente por capricho. Mas havia uma lição muito mais profunda. Veja, era um mecanismo pelo qual Deus poderia torná-los distintos aos olhos de seus vizinhos e ajudá-los a evitar a mistura religiosa com seus vizinhos, porque quando se desenvolviam relacionamentos com idólatras, que perigo tudo isso apresentava para Israel. Lembrem-se, tudo acontece ao redor da mesa. A partir da comunhão da mesa, eles poderiam adotar os pontos de vista dos cananitas, a adoração dos cananitas, a vida ou estilo de vida idólatra dos cananitas. Se você conhece a Bíblia, você vai perceber
que a desobediência aos mandamentos de Deus levou o povo a se misturar. Se misturando, o que é que iria acontecer? Eles iriam se envolver, casamentos seriam estabelecidos entre os filhos, consequentemente, o Deus de Israel seria esquecido. Então, o Senhor estabelece um sistema alimentar para manter o seu povo fiel ao único Deus verdadeiro e distinto nas nações, e por isso, essas regras aqui faziam parte de um código e de uma agenda de santidade da parte de Deus. Veja, às vezes a gente não pensa nessas coisas, porque elas exigem pesquisa da nossa parte. A gente pensa que é bobagem, a gente pensa que é besteira. Mas, por exemplo, na agenda mundial, já há um bom tempo, há um trabalho da parte dos grandes líderes mundiais, dos pensadores. Por isso você nunca deve desprezar uma boa filosofia cristã, ou seja, estudar bem a palavra, para entender e construir uma visão de mundo cristão. O que é que acontece? Não é sem sentido que muitos alimentos no decorrer das décadas foram substituídos, principalmente para os homens, para enfraquecê-los. Seus corpos começaram a tomar formas femininas. A gente pensa que isso é brincadeira, mas não. Os alimentos não somente atrás de uma preocupação de saúde e higiene, na verdade, estavam apenas cobrindo ou protegendo uma ideia do reino de trevas, desconfigurar o que Deus criou, enfraquecer o pensamento cristão que formou o Ocidente, transformá-lo no que ele é hoje. Hoje é tão difícil que nós estamos vivendo, que no passado você nunca ia encontrar um menino nordestino com nojo de buchada. Hoje ele faz carinha de nojo. As coisas mudam, não é somente uma questão de opção, é uma questão de transformação. Você olha para o homem mais velho e diz assim: poxa, mas como ele tem estômago para comer isso? Porque nós não fomos ensinados a comer. Há uma agenda por trás, há uma transformação por trás de tudo isso. Não se enganem, irmãos, não há neutralidade em nada nesse mundo, nada. No que se fala, no que se faz e no que se come, não há. Deus está mostrando isso claramente para nós em Levíticos 11. Agora, está muito claro para nós, no Novo Testamento, que este sistema de ser distinto do mundo por meio de uma regra dietética, ele foi revogado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E então, qual é a maravilha desta passagem hoje para nós? É que ela nos força a perguntar novamente a questão de nós mesmos como cristãos. Como podemos ser santos e distintos deste mundo, quando não temos mais um código alimentar ou um código de vestimenta específico, por exemplo? Qual é a maneira pela qual somos santos e estamos neste mundo ao mesmo tempo? Então, eu vou tentar resolver isso com o pouco tempo que nos resta, dividindo em duas considerações bem específicas. A primeira delas, limpo aqui, significa apto para a presença de Deus. E, portanto, impuro significa impróprio para a presença de Deus. É simples. Então, qualquer pessoa que fosse impura, ou que tivesse entrado em contato com a impureza, ela estava imprópria para participar do culto público. Ela estava impedida de comparecer ou entrar na presença de Deus. E a ideia básica é que o próprio Deus é santo, Ele é puro, Ele está limpo, Ele é perfeito. Sua vida é perfeita. E a essência da impureza, você percebe, sempre está ligada ao quê? À morte, ao cadáver. Portanto, pureza e impureza deveriam estar separadas, deveriam ser bem distinguidas. Criaturas normais e saudáveis estabelecidas por Deus eram consideradas limpas, enquanto as insalubres ou anormais consideradas impuras, especialmente os cadáveres, os animais mortos. Anormalidades em animais, por exemplo, sugeriam morte e podiam levar à morte, e estas também eram marcas de impureza.
Qual era a ideia? Manter a vida e a morte distintas. Não poderia haver mistura entre elas. Mas ainda você pode se perguntar, por que esse tipo de agrupamento de animais? Qual é a razão por trás de todas estas variadas instruções? E há muitas especulações diferentes, algumas, como eu disse, estabelecendo distinções higiênicas. Outras que havia um código cultico aí por trás. Como assim? Determinados animais eram venerados ou adorados por Canaã e, portanto, não poderiam ser alimento para o israelita. Mas também não se encaixa essa ideia. Outros apenas pensam que o Senhor fez uma distinção arbitrária, ou seja, uma separação cultural entre Israel e Canaã. Outros ainda que o Senhor vai fazer essas distinções de acordo com a ordem da criação. A verdade, irmãos, é que tudo isso apenas vai formar aquela ideia de se ficar pensando o que o Senhor pretendia. Mas, se você olhar, como eu disse, para os versículos finais, 44 a 47, você vai encontrar a chave do capítulo 11. O Senhor estava estabelecendo uma distinção moral e espiritual para o seu povo, um testemunho para as nações ao seu redor, e isso seria apresentado até naquilo que eles comiam. Eles não podiam comer nada que não fosse santo. Se você já comprou algum alimento e você viu uma frasezinha, kosher, no hebraico, puro ou santo, você vai lembrar que são aqueles alimentos autorizados pelo judaísmo para que os judeus consumam. Para o árabe, halal. Você compra determinados azeites, aí está lá, ele segue os padrões dietéticos daquele povo ou daquela confissão religiosa. A ideia estabelecida pelo Senhor, ela ia além daquilo que apenas iria separar Israel das nações. Essas leis iriam impedi-los de se envolver em relacionamentos que poderiam levá-los à idolatria. Observem, a preocupação de Deus passaria até pela comunhão em uma mesa. Como é que o Salmo de número 1 ele começa? Ele mostra uma ideia gradativa do que acontece quando nós não estabelecemos essa distinção. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não dá ouvidos, não se detém no caminho dos pecadores. Quando ele dá ouvidos ao conselho, ele para ouvir um pouco mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele então se assenta em sua mesa e ele passa a ter comunhão com eles. Agora, essas leis eram muito graves. Imagine como elas eram pesadas para os israelitas. Qualquer coisa que eles tivessem, e eu citei o caso das panelas de uma senhora, caras, e que esses animais tocassem, essas coisas deveriam ser desprezadas, elas não poderiam ser mais reaproveitadas, com exceção daquilo que garantiria a vida, por exemplo, uma cisterna de água. Você nota que isso custaria caro para alguém que teria que abrir mão de determinadas coisas e ficaria impedido até o final da tarde de servir ao Senhor, porque quebrou uma regra clara estabelecida por Deus. Mas veja, isso iria fazer com que Israel se tornasse conhecido dentre as nações. E isso nos chama a atenção, porque o que é que nós vamos encontrar quando nós chegamos ao Novo Testamento? Vamos para Atos 10 mais uma vez, por favor. Agora a gente vai compreender o contexto. Isso era tão sério e precisava ser observado com muito cuidado, com muito rigor, que quando Pedro tem a visão, e ele estava com fome, estava orando, quando bateu a fome, e ele tinha que esperar a comida sair,
ele estava hospedado na casa de outro Simão, um curtidor, à beira-mar, e é justamente no período que ele espera que ele tem a visão específica. Ainda não havia comida para ele, ele entra em um êxtase, ou seja, a visão sempre acontecia quando alguém estava acordado. E aí o que é que ele vê no versículo 11? Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora ouça a descrição: toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. A mesma lista de alimentos que nós encontramos em Levítico 11. E aí a voz do céu diz: Pedro, se levante, faça alguma coisa, mate esses animais e mate a sua fome, coma. Pedro vai responder como todo israelita responderia. O que é que ele vai dizer então no versículo 14? De modo nenhum, Senhor. Agora ele percebe que quem está falando com ele, e lembre-se, Pedro foi uma testemunha não somente auricular, mas ocular. Ele viu o Senhor. Então quando fala, ele ouve, e quando a voz dos céus, ela se dirige a ele, ele sabe quem que estava falando com ele. Não era qualquer um, não era um anjo, por exemplo, era o próprio Cristo. Então ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Jesus caminhou com Pedro por 3 anos. Ele viu que Pedro jamais quebrou a regra dietética estabelecida por Deus em Levítico 11, como Jesus também não quebrou, porque ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Mas e qual é a resposta que vem em seguida no versículo 15? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Literalmente, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Ele está se remetendo a Levítico 11. Agora veja o exemplo. E é repetido em todo o Novo Testamento. Com a vinda de Cristo, sua encarnação e especialmente sua ressurreição, o que foi que aconteceu com a antiga distinção entre alimentos limpos e impuros? Ele cai por terra. Ele caduca. Ele se cumpre em Cristo. Veja a ideia por trás de tudo isso. Na ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, o que foi que Ele fez? Ele trouxe na nova criação a verdade de que essas distinções não seriam mais válidas. Então, até hoje, você tem dúvidas entre os cristãos, principalmente a respeito do que comer e do que não comer, por não estudar Levítico. É difícil, é complicado, muito, desafiador, imagine. Mas se você não estudar, você vai continuar com aquela ideia de que existem determinadas comidas que você não pode comer. Você não pode comer por opção, mas você não pode estabelecer jamais nenhuma regra para a igreja. Então, se você for um dia na Ásia, for comer aqueles espetinhos de escorpião, não tem problema nenhum. De barata até tem, né? Você é corajoso, coma. Mas não há mais nenhum impedimento, essa é a verdade. Essa é a ideia. No sertão, miolo de cabra, do cérebro. Se você tem coragem de comer, vá em frente. Veja, a ideia por trás do que nós encontramos em Levítico, ela é extraordinariamente maravilhosa. E agora, esse é um porquê vital para nós, porque permite que aqueles que creem que as promessas de Abraão foram cumpridas em Cristo, embora sejam de herança e descendência judaica, possam estender as mãos aos seus vizinhos gentios, recebendo-os em sua família. Foi a grande lição para Pedro. Não poderia mais haver distinções cerimoniais particulares
que separariam agora o povo eleito de Deus, a sua igreja. Veja como é interessante também o que Paulo vai falar quando você vai para Efésios capítulo 2, por favor. Vocês conhecem também essa passagem, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Você vai notar que esse é um dos argumentos permanentes no Novo Testamento. Quando Paulo prega na Ásia Menor, ele é seguido por pessoas que dizem, bem, o que Paulo está dizendo sobre Jesus como Messias está certo, mas você ainda precisa manter as leis alimentares estabelecidas em Levítico 11, você ainda precisa manter as leis relativas à circuncisão, você ainda precisa manter as leis rituais, e Paulo então diz, não, este não é o caso, e ele vai além. Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, traga para vocês evangelho diferente do que temos pregado, seja maldito. Por que razão? Porque Levítico 11 não é palavra de Deus? É sim, foi Deus quem deu os mandamentos, mas porque ele sabia que eles se cumpriram em Cristo Jesus e não poderiam ser mais impostos a ninguém. Quando você chega então em Efésios 2, versículo 11, observe: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, notem, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E veja que interessante aqui, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, porque essa distinção trouxe inimizade. Imagine, esse povo não come o que a gente come, e ainda come o que a gente não pode comer. Os animais que nós adoramos, eles comem. O Senhor diz então que a barreira que havia e que trazia inimizade, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo então vai dizer que nenhum cristão seria mais obrigado a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou de lado, porque apontava para ele e ele cumpriu tudo. Marcos sabia disso quando ele viajou com Paulo. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, por favor. Marcos, capítulo 7. Aqui você tem aquela passagem que os fariseus criticam os discípulos de Jesus, porque eles não estavam seguindo algumas das cuidadosas tradições cerimoniais dos anciãos acerca da lavagem, purificação de mãos antes de comer. No versículo 4, observem, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Os fariseus e escribas vão interpelar Jesus. A questão não era purificar as mãos para comer, mas os discípulos nem sempre estariam com as mãos sujas. Eles simplesmente não faziam aquele ritual de lavar as mãos sempre como os judeus naquele tempo gostavam de fazer. Qual é a resposta de Jesus? Eu não vou ler o texto todo. Versículo 18, ele diz assim: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? O que Jesus está dizendo é que
havia uma razão maior, moral e espiritual, por trás de todas aquelas regras religiosas dos fariseus. Por exemplo, eles deixavam de cumprir os mandamentos para fazer aquilo que eles estabeleceram como mandamentos humanos. Jesus vai no ponto, e ele vai dizer que o que trazia problemas para eles não era o comer sem lavar as mãos, mas a desobediência deles à lei de Deus. E dizia, versículo 20, o que sai do homem, isso é o que contamina. Notem o final do versículo 19, Jesus aqui claramente estabelece algo que ele iria fazer. E assim, considerou ele puro, o quê? Todos os alimentos, todos. Pastor, posso comer carne de porco? Pode. Se tu gosta de uma costelinha, bote quente aí mesmo, pode passar. Frite o bacon, faça com ovos que é bom. Também se você não gosta, como outro tipo de carne. Mas só não venha dizer que o estilo de vida, o melhor, é você não comer carne. Essa é a baboseira do mundo hoje. Deus diz que a gente tem que comer. Jesus considerou puros todos os alimentos. Nós precisamos de sabedoria para escolhê-los. Sabedoria para escolhê-los e comê-los. Porque dentro, versículo 21, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E veja, ele está tratando de questões relacionadas à espiritualidade. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, ou seja, vêm do coração, e contaminam o homem. Não faz sentido para você, portanto, quando Jesus começa a falar com seus discípulos sobre assuntos mais importantes da lei e assuntos menores da lei? Quando ele fala aos fariseus sobre, tudo, se você dizimar, a hortelã, o endro, o cominho, mas deixar de atender os assuntos mais importantes da lei, é aí onde você está errando, porque você não está cuidando do seu coração. Então este é o primeiro grande princípio, observem, precioso, que podemos aprender em Levítico 11. O segundo e último, a santidade moral é a distinção dos seguidores de Jesus. Qual é a marca, então, distintiva dos discípulos de Jesus neste mundo? Não é a sua santidade ritual, mas a sua santidade moral. E aí você não tem melhor exemplo do que aquele que nós conhecemos em Lucas capítulo 10. A história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano que eu já usei aqui pregando em Levítico para vocês. Você lembra como começa o Senhor Jesus Cristo falando ou ensinando os religiosos de seu tempo sobre um certo homem que foi encontrado caído como semi-morto à beira da estrada, para ensinar sobre o amor ao próximo? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos ladrões. E eles o despiram e o espancaram, e foram embora, deixando-o meio morto. E por acaso um certo sacerdote descia por aquela estrada, e quando o viu, passou para o outro lado. Quando você estuda Levítico 11, você começa a entender o porquê. Porque ele não parou para socorrer. Havia uma razão maior. Às vezes a gente pensa assim, ele estava apressado, né? Porque tinha o culto, ele tinha que correr para o culto. Uma carcaça era impura. Se ele fosse socorrer, ele não sabia se ele estava vivo, ele ficaria impuro até a tarde e impedido de prestar culto a Deus. Ele não poderia realizar o seu trabalho em Jerusalém. O que acontece a seguir, um levita também passa, vocês conhecem a história, e ele faz a mesma coisa. Agora, por que Jesus conta essa parábola? Isso é maravilhoso, irmãos. Porque todo israelita que ouvisse essa história teria entendido completamente a razão por que aquele sacerdote e aquele levita não se aproximaram nem perto daquele homem que parecia morto na beira da estrada.
eles teriam sido declarados impuros. Eles estariam inadequados para o seu trabalho na casa de Deus. Mas é o que Jesus diz. Mas um certo samaritano, que estava de passagem, o encontrou. E quando o viu, sentiu compaixão. E quando chegou a ele, enfaixou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho sobre elas. E ele o montou em seu próprio animal e o levou para uma estalagem e cuidou dele. Qual é a conclusão da parábola? Jesus dizendo aos seus discípulos: vão e façam o mesmo. Qual destes tratou aquele homem como o seu próximo? Aquele que exerceu misericórdia para com ele. Perceba, não é interessante ver Jesus lidando aqui com pessoas, com gente que era acostumada a seguir os rituais do código cerimonial, mas que estavam ignorando os assuntos mais importantes da lei. Jesus está apontando para a obediência moral do seu povo como sendo a questão que os apresenta como seus verdadeiros discípulos no mundo. Vá comigo para João 13, por favor. João capítulo 13, agora. Versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. À medida que nós, como cristãos, buscamos nos apropriar das lições de Levítico 11, que não são para as nossas vantagens de saúde ou de higiene, que poderíamos obter com as práticas alimentares dos antigos hebreus, mas entendemos que o princípio para nós é este: como devemos ser santos neste mundo ímpio, como podemos estar no mundo, mas não pertencer ao mesmo tempo, não pertencer a Ele ao mesmo tempo. Nós enxergaremos então onde o Senhor queria que nós chegássemos. Quando vemos uniformemente o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Lucas, Marcos, nos dizendo repetidamente como devemos estar no mundo e não ser dele, a forma como devemos ser distintos do mundo, não usando coisas diferentes do mundo, mas sendo modestos, ainda que o mundo não seja, não comendo coisas diferentes do mundo. Paulo vai ensinar em Romanos 14 que é perfeitamente aceitável para um cristão comer certos tipos de alimentos que podem ofender a outros, mas a preocupação é sempre o quê? Veja, a nossa preocupação sempre deve ser: estaria eu comendo para a glória de Deus? Estaria eu comendo para a edificação do meu próximo, do meu irmão? Estaria demonstrando a Deus amor e também ao meu próximo da mesma maneira? Veja, meus irmãos, existe uma qualidade moral que nos distingue, que pode nos ajudar a testemunhar para o mundo que somos de Deus. A pergunta é: como podemos fazer isso? Como podemos fazer isso? E há algo em nós que nos mantém distintos do mundo. A questão é: nossa fidelidade a esses compromissos morais, eles nos distinguem? Esse será sempre o nosso grande desafio. Para o israelita, Levítico 11 ensinaria que cada detalhe da vida
deve ser governado pela lei de Deus e vivido para a glória de Deus. O que é que nós lemos no Novo Testamento? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O princípio é o mesmo. Eu concluo lembrando que este grande capítulo, então, nos aponta para o chamado do cristão a uma vida santa. Nós não precisamos mudar o nome dos nossos estabelecimentos, como hoje o movimento evangélico de forma muito ignorante o faz. Eu também não preciso necessariamente só comprar nesses lugares porque são lugares santos. Se eu vou dar preferência, ótimo. Mas eu não posso ser mais santo só porque eu compro na padaria El Shaddai e os meus pares de óculos na ótica Shekinah. Não existe isso. Mas é o que o mundo hoje vê do movimento evangélico, infelizmente. Nós fomos libertos de regras dietéticas, mas nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós costumamos dizer que o corpo é o templo do Espírito, sempre para fazer com que aqueles que usam bebida alcoólica ou tabaco não façam mais. Mas com respeito à comida, nós caímos sempre na bagaceira. Essa é a verdade como cristãos, e nos excedemos. E aí você vai encontrar muitos cristãos não morrendo por câncer de pulmão, é fato, mas infartando, diabetes lá em cima, colesterol estourando, papocando, por quê? Porque não come para a glória de Deus. Bebe para a glória de Deus? Nem sempre. É um alerta também para a liberdade que o Senhor nos deu como cristãos, e nós precisamos cuidar sempre disso e pedir ao Senhor que nos ajude. O princípio é, devemos ser moderados em tudo, e devemos ter o entendimento que devemos fazer tudo para a glória do nosso Deus. Você então aqui lembra a respeito disso. Você e eu, nós devemos ser santos, porque nosso Pai Celestial é santo. Esta ênfase na graça salvadora de Deus para nós, veja, ela é evidente até mesmo em Levítico 11, uma passagem muito difícil, mas que nos ensina sobre consagração. Não para que Deus nos escolha, mas por causa da graça de Deus para nós é que devemos nos consagrar. Desse modo, na nova aliança, no novo pacto, devemos manifestar os mesmos requisitos espirituais de santidade, na maneira como vivemos vidas transformadas, espiritualmente distintas, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Qual é a melhor dieta para o cristão hoje e que não pode ser desprezada? Você sabe do que eu estou falando. A mesa. Pão e vinho. É a dieta espiritual que alimenta o povo de Deus e nos lembra que o pão da vida que desceu dos céus é o nosso alimento para todos sempre. E Ele que nos libertou da ignorância, da superstição, Ele que nos dá entendimento através da sua palavra, de como Deus se revelou e como tudo se cumpriu em seu Filho Jesus Cristo, continuará a nos instruir, a nos ensinar. Qual é o distintivo do cristão nos dias de hoje? Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra, mas ele sabe viver de forma distinta para a glória do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque o Senhor deixou para nós regras dietéticas, se nós não temos mais obrigação de cumpri-las. Não desprezemos a razão porque os registros bíblicos estão aqui na Escritura. Nós sempre iremos aprender como tudo nos leva ao nosso maravilhoso Redentor. Então, nesta noite, liberte-se de qualquer coisa que te prende. E você só será liberto se você confiar
naquele que nos ensina ainda hoje o caminho para glorificar a Deus e adorá-lo para sempre, Cristo Jesus. Venha até Ele, creia nele como seu Senhor e Salvador e, de fato, experimente o que é viver neste mundo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ao reservarmos tempo para sermos santos, oramos para que nossas próprias vidas sejam da qualidade do nosso amor por Ti e da qualidade do nosso amor pelos nossos irmãos, da qualidade do nosso amor até por aqueles que não são nossos irmãos, aqueles que são nossos vizinhos e até mesmo nossos inimigos. Nós oramos, ó Senhor, para que a própria imagem que reflete em nós, a imagem de Deus, brilhe nesta nova criação, que o Senhor mesmo trouxe à existência quando nos fez nova criação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, porque no novo pacto, o Senhor quebrou esses antigos requisitos que separavam os judeus dos gentios e agora, construindo juntos uma igreja formada por gente de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações, todos os quais descansam e confiam somente em Cristo Jesus para a salvação, como Ele é oferecido no Evangelho, e vivendo para que possam manifestar as boas obras que foram preparadas de antemão, do nosso Pai, maravilhoso, celestial, para a sua glória. Nós te louvamos, ó Senhor, porque nós fazemos parte de tudo isso. Fazemos parte do teu povo, fomos libertos da escravidão do nosso pecado. E hoje, em Cristo Jesus, podemos buscar com o teu auxílio, favor e graça, vidas que te glorifiquem, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nada, Senhor, será possível a nós longe de Cristo. Por isso nós te rogamos que a tua graça manifesta a nós por Jesus Cristo, ela se torne cada dia mais abundante em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e assim nos consagremos mais e mais ao Senhor, como oferta, sacrifício e aroma suave aos teus olhos, às tuas narinas, subindo aos céus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.